Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Grazi Maia. Boa tarde, eu sou Jacildo Bezerra. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe pelo aplicativo Rádiosnet. Ou pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 95981188039. Aqui você ouve as notícias do momento em português e espanhol. Confira o resumo das notícias. Tartarugas foram resgatadas em Caracaraí. Começam hoje as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Governo e prefeitura tomam medidas para garantir seguranças nas escolas em Roraima. Na entrevista do dia, a participação do presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Glicério Fernandes. Confira agora essa e outras notícias. Aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Programa 30 Minutos de Notícias. Pesquisa mostra perfil de crianças e adolescentes na internet. Confira na reportagem. As habilidades de crianças e adolescentes no mundo digital podem ser comprometidas sem um acesso adequado à internet. A baixa velocidade na rede e a falta de créditos no celular são condições percebidas principalmente por jovens de classes mais baixas. As informações estão num estudo divulgado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. De acordo com a pesquisa, dos quase 27 milhões de jovens de 9 a 17 anos, 92% deles eram usuários de internet no país em 2022. E o celular é o aparelho escolhido por 96% deles para acessar a internet, seguido da televisão e do computador. Apesar desses altos índices, 31% dos jovens disseram que sentem sempre ou quase sempre que a velocidade da internet fica ruim. E quanto mais baixa a classe socioeconômica, maior o índice de problema. Esse tipo de situação pode comprometer o desenvolvimento de habilidades digitais dos jovens da sociedade da informação. Esse é um dos pontos de atenção da pesquisa para Renata Miele, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Parte dessas crianças usam a internet a partir de conexões e planos pré-pagos, então não têm o acesso à internet de uma maneira mais ampla no seu dispositivo digital. É preciso que a gente compreenda a importância da gente discutir como a gente pode ampliar a conectividade de qualidade para que essas crianças tenham um uso mais adequado. A pesquisa mostra também que 86% dos jovens usuários também têm perfil nas redes sociais, de acordo com a coordenadora do comitê. As redes sociais não são um ambiente, isso dito pelas próprias redes sociais, né? Adequado para crianças de 11, 10, 9 anos, e a gente tem crianças nessa faixa etária que já possuem perfis em boa parte dessas redes, e uma vez dentro dessas redes, elas estão expostas a conteúdos sem um controle e sem um direcionamento adequado para essa faixa etária. No estudo, 20% dos jovens disseram que ficam sempre ou quase sempre chateados ou incomodados com coisas que acontecem na internet. Os usuários de 11 a 17 anos se mostram confiantes quando o assunto é baixar aplicativos ou se conectar à rede de Wi-Fi. Mas quando a questão é saber se uma informação é correta ou se um site é confiável, eles se sentem menos confiantes. Para a coordenadora Renata, o estudo pode contribuir para as discussões sobre as redes sociais.
essa pesquisa, ela contribui para que, no momento em que a sociedade está aí debatendo, né, a regulação das plataformas digitais, como olhar para a questão da infância e adolescência dentro desse ambiente com dados de qualidade, pode nos ajudar a ter pistas de como contribuir com o debate de políticas públicas mais adequadas. O estudo pode ser acessado na página do Comitê Gestor da Internet no Brasil, cgi.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. A Fundação de Meio Ambiente de Roraima, com apoio da Polícia Ambiental, resgatou tartarugas em Caracaraí. O chefe da fiscalização, Yuri Lima, conversou com a reportagem sobre a fiscalização. Boa tarde. Os animais recuperados estavam presos em sacos de fibra. Eles seriam vendidos ilegalmente. As tartarugas, também chamadas de tracajá, foram resgatadas durante uma fiscalização de rotina no município de Caracaraí. 2 pessoas foram encaminhadas à delegacia de polícia. A ação também apreendeu 4 embarcações, 30 malhadores, armas de grosso calibre, munição e motores de barco. Desde o dia 1º de março, estamos no período de defeso, conhecido popularmente como Piracema, que proíbe a pesca de peixes nativos em Roraima. A proibição segue até o dia 30 de junho. Nesse período, fica proibida a pesca profissional de todas as espécies nos rios de Roraima. O chefe de fiscalização da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, Yuri Lima, comentou com a reportagem sobre as ações de fiscalização nos rios e igarapés. Essas ações, elas têm o intuito de combater, certo? Combater todos e quaisquer crimes ambientais, sejam eles contra a fauna e a flora. E no decorrer das ações, conseguimos resgatar 108 tartarugas, ok? No Baixo Rio Branco. Então, é um trabalho bem satisfatório e também para a sociedade, mostrando que nós estamos combatendo diversos ilícitos ambientais. E também do apoio da sociedade para que possam realizar as denúncias. Ana Paula Lopes para o programa 30 Minutos de Notícias. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Confira os detalhes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio vão de 5 a 16 de junho e as provas serão em 2 domingos seguidos. No dia 5 de novembro, os estudantes fazem provas de português, literatura, língua estrangeira, que o inscrito deve optar por inglês ou espanhol, artes e educação física. Também tem ciências humanas com história, geografia, filosofia e sociologia. Além disso, a redação. O tempo de prova será de 5 horas e meia. No domingo seguinte, dia 12 de novembro, os inscritos no Enem devem fazer provas de química, física, biologia, matemática, tudo isso em 5 horas. O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Com a nota do exame, é possível concorrer a vagas em universidades públicas por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Já pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, e pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, o candidato concorre a bolsas de estudo e financiamentos em instituições privadas de ensino superior. A nota do Enem também abre portas em universidades de Portugal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Prefeitura adota medidas para garantir segurança nas escolas da rede municipal de ensino de Boa Vista. Os detalhes você confere agora. Boa tarde. A ação faz parte do programa Boa Vista Segura, que contará com monitoramento em toda a cidade com 90 câmeras, além das escolas. O programa usa tecnologia avançada de monitoramento por câmeras em tempo real para combater a criminalidade e garantir maior segurança à população. O monitoramento é feito numa sala de controle e gerenciamento na Secretaria de Segurança Urbana e Trânsito. A cidade será monitorada 24 horas por dia. Segundo a Prefeitura de Boa Vista, as 111 escolas da zona urbana já contam com um sistema de segurança, inclusive com vídeo monitoramento. O sistema será reforçado com a inclusão das imagens dessas câmeras ao programa Boa Vista Segura.
Cada escola também contará com um dispositivo de alerta que aciona de imediato a central de segurança. Além disso, as rondas da Guarda Municipal serão reforçadas nas áreas escolares. O secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Julier Lima, comentou com a nossa reportagem sobre essas medidas da Prefeitura de Boa Vista. Quanto à questão da segurança escolar, a Guarda Civil Municipal tem realizado rondas periódicas em todo o ambiente escolar. Ao todo são 111 escolas aqui na nossa capital e mais 17 escolas na área rural. E todas elas têm recebido visitas constantes da Guarda Civil Municipal. Vale destacar que, além do reforço do patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal, nós também temos nos organizado para que o agente do SMTran esteja nas entradas e saídas das escolas para realizar o controle do tráfego veicular. A Guarda Civil Municipal e os agentes do SMTran têm se destacado para essa missão, no intuito de a gente garantir mais segurança nas escolas da nossa cidade para os alunos da nossa capital. Recentemente, a Secretaria de Segurança Urbana e Trânsito fez a aquisição de novas viaturas que facilita que a gente possa estar indo em loco e visitando todas as escolas. Nós temos realizado esse patrulhamento com essas novas viaturas para poder proporcionar mais segurança no ambiente escolar da nossa cidade. Jacildo Bezerra para o programa 30 Minutos de Notícias. O governo de Roraima também tem adotado medidas. Nossa reportagem conversou com a diretora de Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação. Boa tarde. A reportagem conversou com a diretora de Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação, Nildete Melo, sobre a questão da segurança nas escolas. Para tratar sobre o tema, foi criado um comitê gestor. Participam representantes do sistema de segurança, entre eles PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Também representantes das secretarias adjuntas de Assuntos Pedagógicos e de Gestão. E ainda o setor psicossocial da Secretaria de Educação. Segundo a diretora, a Polícia Militar cuida das ações de acompanhamento e monitoramento em todas as escolas, em horário de aula. A Polícia Civil tem investigado as ameaças que são feitas principalmente pela internet. O Corpo de Bombeiros preparou o protocolo de emergência em caso de alguma invasão. As secretarias adjuntas de Assuntos Pedagógicos e Gestão prepararam um protocolo sobre as medidas administrativas e psicossociais em caso de ataque à escola. A diretora, Nildete Melo, destaca ainda que o setor psicossocial tem acompanhado todos os casos, dando suporte ao aluno, à família e monitoramento na delegacia. A diretora comentou também outras medidas que estão sendo adotadas pelo governo de Roraima. Algumas escolas já adquiriram detectores de metais e coisa dessa ordem. Houve um reforço na parte de instalação de câmera para aquelas escolas que tem mais, que já tinham um sistema, a gente potencializou. As demais, nós estamos com um processo de aquisição para instalar em todas as escolas com monitoramento pela secretaria. Esse processo, como é um processo licitatório de grande porte, ele está em andamento. E fizemos, paralelo, desde o dia 17, além desse monitoramento feito nas escolas, nós entramos com 10 equipes concomitantes nas escolas, fazendo palestra de orientação aos pais e aos alunos, no sentido da responsabilização, de que uma ameaça, existe uma responsabilidade, mesmo o aluno sendo menor de idade, existe uma responsabilidade baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que eles tenham consciência que o fato de eles serem menor de idade não significa que eles não respondam por seus atos, né, na forma da lei. Então, foram 10 equipes formadas por agentes da Polícia Civil e o nosso corpo de profissionais do psicossocial, que envolve psicólogos e assistentes sociais. Então, isso foi feito em todas as escolas para orientar e para que eles tenham clareza dessa responsabilidade. Elane Oliveira para o programa 30 Minutos de Notícias. No próximo bloco, você vai conferir as notícias em espanhol com Gildales Bravo. E a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estamos de volta aqui na Rádio Universitária FM 95,9.
E agora vamos conferir as notícias em espanhol com Judales Bravo. Y ahora, noticias en español con Judales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. 91 migrantes venezolanos y refugiados fueron interiorizados el pasado mes de abril con empleo formal en la empresa JBS a través del programa Integrando Horizontes. La estrategia de reubicación voluntaria de personas refugiadas y migrantes venezolanas desde el estado fronterizo de Roraima a otras ciudades brasileñas ha beneficiado a más de 100.000 venezolanos. La interiorización garantiza la protección y la inclusión, ofreciendo vías efectivas para que la población en el país reinicie su vida con dignidad, señaló David Torsili, representante de ACNUR en Brasil. Los migrantes venezolanos pueden solicitar la interiorización institucional albergue por albergue. Esta modalidad está dirigida a venezolanos que se encuentran en Roraima y que necesitan albergue en la ciudad de destino. La interiorización de albergue en albergue le permitirá trasladarse a una ciudad fuera del estado de Roraima y llegar a un espacio seguro, un refugio donde podrá permanecer hasta 3 meses. La interiorización por reagrupación familiar es una modalidad estrictamente para personas que tengan familiares fuera de Roraima y Amazonas, con parentesco comprobado y las condiciones económicas y sociales para recibirlos una vez trasladados a su destino final. Adiana González logró la interiorización junto a su familia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adiana González. Yo fui interiorizada junto a mis 3 hijos en el proceso de reunificación familiar con la operación Acolida y acompañamiento de la OIM durante todo el viaje hasta llegar a mi destino. El proceso fue rápido, tardó aproximadamente 2 meses y ya hoy estoy en Cachoeiriña, Río Grande del Sur, con mi familia. En Roraima y Amazonas se pueden registrar las personas que viven en albergues, así como personas que viven fuera de ellos. Para buscar esta modalidad en Roraima, debe registrarse en el Petrit en Pacaraima o en Boavista, en el Centro de Referencias de la Universidad Federal de Roraima. Para buscar esta modalidad en Manaos, debe registrarse en Petrit en Manaos. La interiorización por reunión social es una modalidad de reunión social muy similar a la reunión familiar. La única diferencia es que no es necesario tener familiares en la ciudad de destino, sino un amigo o alguien de confianza y que esté disponible para recibirte. Esto quiere decir que necesitas tener la dirección de la persona que te va a recibir y al mismo tiempo la garantía de que estará en un lugar seguro. Para ello, la persona que lo recibirá deberá acreditar una fuente de ingresos mensuales, además de la ausencia de antecedentes penales. Es importante entender que en esta modalidad su sustento y otras necesidades deben ser provistas por la persona que lo recibe. La venezolana Milagro González fue interiorizada. Ella nos cuenta parte de su historia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milagro Romero. Fui interiorizada por la OIM. Me acompañaron hasta mi destino. Fui interiorizada por medio de una amiga. Fui acompañada hasta mi destino con mis 3 hijos y esposo. El proceso fue rápido, tardó solo 5 meses y ahora estoy viviendo en San Borja, en Río Grande del Sur. La interiorización a través del trabajo es una modalidad que tiene como objetivo interiorizar a los venezolanos que se encuentran en el estado de Roraima y que serán contratados por una empresa. Los cupos de las empresas contratistas son administrados por la célula de internalización del gobierno federal, que identifica las vacantes, asiste en el proceso de selección de trabajadores y en el transporte al lugar de trabajo. El venezolano Ricardo Torres fue interiorizado a través del trabajo. Hola, mi nombre es Ricardo Torres, fui interiorizado por trabajo. El proceso tardó unos 3 meses, pero ellos se encargaron de todo. Ahora me encuentro trabajando en la JBS, que es Seara Alimentos, en la ciudad de Rolandia. Antes de viajar a sus ciudades de destino, las personas venezolanas que participan voluntariamente en la estrategia de reubicación interna reciben la documentación necesaria, que incluye el Permiso Nacional de Trabajo y la inscripción en el Registro de Contribuyente. Los participantes también reciben las vacunas previstas para el calendario nacional de vacunación.
Esto es todo por hoy. Ustedes están en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Jogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Jogdalis Bravo. Obrigada, Jogdalis Bravo. E agora vamos à entrevista do dia. Entrevista do dia. Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E na entrevista do dia vamos conversar com o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, a FEMAR, Glicério Fernandes. Presidente, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa 30 Minutos de Notícia desta segunda-feira, 5 de junho. Boa tarde a todos os ouvintes. Presidente, o que temos para destacar nessa data, especialmente em Roraima, né, quando o tema é meio ambiente? Boa tarde. Boa tarde, Grazi. Principalmente as atuações positivas da FEMAR, que são aquelas que salvaguardam o meio ambiente e traz para a população, de um modo geral e em específico para as populações tradicionais, que são os agricultores familiares, são as famílias, né, desses agricultores, são as pessoas do meio rural, que são o nosso principal público, né? E também, dentro do escopo da educação ambiental, nós trazemos a educação ambiental nas escolas e temos um foco muito especial com as crianças, né? Com as crianças de 6 a 10 anos, ela tem uma atenção especial no que se dita para as questões de salvaguarda do meio ambiente, começando de dentro da sua casa. Presidente, na sua avaliação, qual o maior desafio para fazer valer as leis que regulamentam o uso correto dos nossos recursos naturais? O grande desafio é a conscientização, chegar até eles. Mas se você chega à conscientização, leva todos os mecanismos necessários para que haja essa regulação, você padece de documentação para que você possa fazer essa regularidade ou esse licenciamento. Maravilha. E por falar nessas ações, né, quanto aos nossos rios e igarapés, como que está a implementação de políticas de conservação e manutenção dos nossos recursos hídricos no Estado? Exatamente. Nós temos, salvo engano, não vou te dizer com muita propriedade, Grazi, cerca de 38 pontos de análise e coleta de física e química da água no nosso estado de Roraima, inclusive nos locais mais longínquos do nosso estado, que é a região do Baixo Rio Branco, onde tem povos tradicionais, que são os ribeirinhos e pescadores. E nós temos também dentro das terras indígenas, no Rio Arariquara, salvo engano, são 38 pontos, ou 48. Não vou dar essa assertividade hoje para vocês, mas é um trabalho muito importante, né? Ela é uma determinação também da Agência Nacional de Água, que regula isso no Brasil todo, e a FEMAR ela tem essa responsabilidade no Estado, através da Diretoria de Recursos Hídricos, mas o nosso grande desafio, né, é trabalhar no meio urbano, a questão dos igarapés, né? Nós vivemos numa capital onde os índices de contaminação de igarapés e lençóis freáticos são muito baixos. Então, nós temos uma condição, uma possibilidade de manter esses ecossistemas dentro do meio urbano vitais, né? Com peixes, com todo o plâncton, com toda uma fauna aquática importante para o equilíbrio ambiental na cidade. Então, eu entendo que esse desafio nosso, a FEMAR nós precisamos dar um passo bem mais adiante na continuidade nos igarapés, começando por parte em Boa Vista, né? Inclusive, nessa semana, nós vamos estar fazendo a coleta de águas e o monitoramento iniciar no Igarapé Mirandia, que é bem próximo aqui da FEMAR. Isso é um sonho meu, já tem um tempo, mas nós vamos conseguir nessa semana. E, no geral, quando se trata dos corpos hídricos e da nossa salvaguarda hídrica, do nosso potencial hídrico, demanda os estudos bem mais apropriados, né? Então, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, nós vamos ter que consolidar ele para derivar programas e projetos. Então, mas, no mais, a qualidade da água no estado de Roraima é muito boa, e dizer que tem alguns rios no nosso estado de Roraima que o pH da água é 6,8, chegando até quase 7. Então, a gente pode dizer que a água superficial ela é equiparada em pH a uma água mineral. Na entrevista de hoje, temos a presença do presidente da FEMAR, Glicério Fernandes. Presidente,
Órgãos de fiscalização, como a FEMAR, por exemplo, são sempre vistas como uma ameaça para quem quer explorar esses recursos naturais, né? Os recursos ambientais. A FEMAR tem alguma política de educação para orientar a população sobre a importância do órgão como um órgão que cuida mesmo desses recursos? Exato. Nós adotamos uma política, Grazi, desde quando assumi a presidência da FEMAR, de não tratar qualquer ilícito ambiental como crime, né? Porque a palavra crime na sociedade é um tabu, né? E quando se trata de crime ambiental, se torna um tabu maior, até porque as pessoas não querem discutir muitas questões relacionadas ao meio ambiente. Então, nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente, Grazi, que já trata da fiscalização, que é a letra da lei, são as sanções administrativas, as cíveis e a penal, né? Isso é um trabalho corriqueiro que a FEMAR realiza durante longos anos. E o trabalho de conscientização ele é dado a partir das sociedades mais jovens. Mas vocês vão entender por que da sociedade mais jovem. Que nessa sociedade mais jovem, a educação ambiental e o informe ambiental, ele soa mais leve, né? Então, quem está produzindo, o pai, o avô, é mais fácil ali o neto, o filho, levar essa informação para ele do que a gente fazer tratativas numa associação, numa cooperativa, trabalhar a educação ambiental. Então, nós trabalhamos com o produtor rural, na verdade, a regularidade, como se faz a regularidade, e como se faz o licenciamento ambiental. Aí, nisso, não deixa de ser a educação ambiental, mas de uma forma muito seca, como se tu estivesse trabalhando matemática, uma ciência exata. Então, para licenciar, eu preciso de tais documentos. Então, a educação ambiental vai muito além, é um papel de sensibilidade. Nós temos também projetos para ser implementados que se trata do teatro ambiental, a gente fazer atividades lúdicas que envolvam as pessoas, porque nós temos, assim, abrir um parênteses muito importante e levar isso para os nossos ouvintes, né, e para a sociedade como um todo. Qual é o maior dano, qual é o maior malefício, qual é o maior vilão ambiental hoje? Não é o desmatamento, que causa o efeito estufa, não é a própria queimada em si, mas é o plástico. São plásticos, as embalagens que contêm plástico e outros elementos químicos que contaminam os recursos hídricos, né? Então, um trabalho que nós temos que fazer, o Estado, aí o Estado como todo o Estado brasileiro e o Estado internacional, é trabalhar o lixo doméstico, né, dessa natureza, que ele tenha como se fosse você trabalhar com produtos químicos, onde você tem um retorno na embalagem. Então, um projeto também nosso, que não está implementado, viu, Grazi, que é fazer o retorno das embalagens plásticas do fast food. O fast food hoje é o maior vilão, como se trata hoje de formar ilhas de plástico pelo mundo todo. Então, as pessoas, muitas vezes, não têm um conhecimento que a chuva que cai aqui em Roraima, ela vai para o oceano amanhã, carregada de micronutrientes que são benignos aos oceanos, mas também dos malefícios, dos malignos, que são os plásticos e outros metais pesados. Então, o cuidado com o meio ambiente, né? A gente precisa fazer um trabalho muito gigante. A sociedade tem esse papel também, né? A Constituição fala disso, da salvaguarda do meio ambiente, ser de todos nós, sendo das nossas famílias, dos nossos amigos, do nosso ambiente de trabalho, das nossas outras alternativas de geração de energia. Roraima avançou bastante nisso. Nós estamos iniciando uma nova perspectiva da geração de energia também com fotovoltaica. Enfim, todo esse arcabouço contribui para a melhoria ambiental, as condições ambientais. E as eras geológicas, elas são ditadas ao longo dos milhares de anos e até milhões de anos. Então, mudança climática é um tema em evidência e, realmente, as calotas polares elas estão sendo segregadas ao longo dos anos por vários fatores. Mas um dos fatores perverso que hoje eu vejo é o plástico, né? Que vai pela bueira, que sai da nossa casa, que vai pela bueira, que vai para o igarapé, que vai para o rio e que vai para o oceano. E aí vai da conscientização também da população, né? Exato. Evitar esse descarte incorreto. Exatamente. Ok, presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícia e tenha uma boa tarde.
Obrigado aos ouvintes, obrigado à oportunidade que a Rádio Universitária deu para a FEMAR. Entrevista do dia. E a gente fica por aqui. O nosso WhatsApp é 95981188039. Voltaremos amanhã ao meio-dia. Aqui na Rádio Universitária 95,9. Eu sou Grazi Maia, boa tarde. Eu sou Jacildo Bezerra, boa tarde. Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. Programa 30 Minutos de Notícias.